Eu estou de volta com o Gonçalo Rebelato para mais um programa Fala Maestro. Gente, sejam bem-vindos, muito bem-vindos, muito bem-vindas ao programa Fala Maestro aqui da Rádio Well FM 107.9. Eu estou ao lado de uma pessoa que é um artista, é um mestre, é uma pessoa incrível e é o meu amigo Fred Zanetti. O que eu posso dizer desse menino? Ele é simplesmente um multitalento, né? E que talvez seja, hoje, o meu conselheiro. Tenho a honra de ter aquilo que poucos tiveram na vida. Amigos verdadeiros, né? E amigos verdadeiros estão como tesouros, né, no universo. Um desses tesouros está aqui ao meu lado e eu vou compartilhar com vocês. E vocês vão entender por que essas palavras realmente têm sentido. Seja muito bem-vindo ao programa Fala Maestro. Fred, por favor, palavra com você. Eu que agradeço a oportunidade de estar entre pessoas maravilhosas, assim, é muito bom, muito bom. Muito obrigado pelo convite. Imagina. Hoje nós estamos conectados no mundo inteiro e tendo assim um índice de audiência maravilhoso. A gente está vendo realmente as pessoas estão se ligando, mandando comentários. Meu telefone aqui, abençoado, sempre que eu posso, que eu falo para todos, eu respondo a todos, seja no nosso canal Geek Violin, seja tanto no Instagram, Rony.Marquisac, Rebelato, pianista Rebelato. Nossa senhora, um dia eu vou aprender. O que importa é que é tão bom estar entre pessoas do bem. Fred, vamos lá. Por favor, diga os seus talentos às pessoas. O que você faz, o que você oferece a esse mundo com aquilo que você sabe fazer. Vixe, no mais profundo, o que eu procuro fazer é ajudar as pessoas a realizarem seus sonhos, a conseguirem o que elas querem. E aí eu procuro fazer o que for possível para facilitar isso. No mais profundo é isso. Em qualquer área, eu procuro ser útil nesse sentido. Você que está me escutando aí no seu carro, ou você que está no trabalho, você que está indo para sua casa, eu não sei aonde você está, mas onde quer que você esteja, preste bem atenção nesse programa Fala Maestro, porque ele vem hoje com o propósito de decifrar enigmas e também de dizer que através da simplicidade, da suavidade, da pureza, da transparência, muito se pode fazer e muito se pode alcançar. Quando o Fred fala isso, Fred é um exímio professor de inglês, especialista na língua inglesa, não só na língua inglesa, mas seus dialetos, nas suas entranhas, né? E é um privilégio tê-lo como meu professor. A minha segunda língua é o alemão, a minha terceira língua é o italiano, e eu deixei o inglês para trás. Morei 20 anos na Europa, lógico que tive várias turnês, com o inglês que eu tenho eu me viro, já fiz discursos, já participei de vários eventos públicos, mas com o passar do tempo, ainda mais depois aqui do Brasil, em que a gente infelizmente não fala línguas estrangeiras, né? Essa ignorância, infelizmente, que existe no Brasil de poucas pessoas falarem línguas estrangeiras, em relação à Europa, principalmente à Suíça, que eu morei os últimos praticamente 12 anos, 13 anos, em que somente são 4 línguas oficiais, né? Fora todas as demais que se falam no dia a dia, que é o alemão, o francês, o italiano e o reto-romano. Mas todos os demais, você pode imaginar, eles falam e muito bem. Então, o Fred vem aqui hoje no programa Fala Maestro para compartilhar com vocês. Olha que legal, eu perguntei para ele o que você faz e ele falou: eu ajudo as pessoas a serem mais felizes. Uau! A resposta monumental, né? Nossa, Fred, obrigado pela tua simplicidade, né? Mas vamos lá. Pelo que vocês estão vendo, se você está no seu carro, você está só
ouvindo. Por favor, depois assista a esse programa e veja as imagens. Fred trouxe o seu banco. Ele quer ficar no seu estado de espiritualidade que ele sempre está. Conversar com o Fred já é se acalmar, gente. Eu sou ligado no 380. O Fred me ajuda a manter as minhas vibrações sem muitas faíscas. E é uma pessoa incrível. Fred, vamos lá, vamos ao que interessa. O lado espiritual que você encontrou e que você é incrível. O que você é, Fred? O que você realmente é? O que eu sou? No mais profundo, eu sou um eterno buscador e observador. Eu acho que quanto mais a gente observa, mais simples as coisas se tornam. Então, por exemplo, falou da questão da alegria da vida. E de onde eu estou agora, o que eu vejo é que a vida é feita para ser fluida, fácil e feliz. E se ela não está assim, é porque eu estou fazendo alguma coisa para atrapalhar. Se eu deixar a vida seguir o fluxo natural dela, ela vai tomar o caminho mais fácil, mais fluido e mais feliz sozinho. Então a questão é essa, não atrapalhar. Quanto menos eu interferir, menos eu atrapalhar, mais fácil é de eu perceber que ela é assim. Entende? Eu fico aqui só ouvindo. Eu estou usando uma camisa alaranjada porque o Fred me aconselhou que eu usasse mais essas tonalidades daqui pra frente pela situação que eu vivo de extremo estresse, né? Que eu não gosto, mas a vida pede pra mim estar nesses 280 por hora a todo instante, né? Que eu não aconselho ninguém, mas quem está à frente de um projeto social igual o nosso, Sol Maior, que se tornou, né, um dos mais sérios e cristalinos projetos sociais do Brasil e do mundo, comemorando 20 anos agora, eu não tenho muita opção. Daí vem Anjos, que eu tenho ele como anjo, para ajudar a gente a decifrar esses enigmas aí, né? E o Fred, ele também tem uma especialidade muito legal que é o Reiki, que tem uma conversação tão profunda com o corpo e a alma da gente, que eu vou passar a ele a palavra para explicar também isso, mas ele já decifrou que eu precisava reduzir um pouco a quantidade de alho e cebola que eu estava consumindo. E eu vou falar para vocês que melhorou muito, muito mesmo, né? Eu era para tirar 100%, eu não consegui porque, gente, eu como quando dá, o que dá, a hora que dá. E às vezes nem sempre eu tenho esse controle porque é um pouco irresponsável, pode ser, mas para isso muitas coisas boas estão acontecendo e muita gente está se realizando com essa espécie de sacrifício que a gente faz. Não sou eu, minha esposa, minha equipe, minha família. E como eu disse, vem o Fred, que eu convido todos vocês a seguirem o canal dele no YouTube. É uma forma de vocês conhecerem o trabalho dele, conversar com o Fred. Gente, todo mundo já teve essa experiência aqui. É sensacional. É incrível, Fred. Isso é incrível, Fred. E fala um pouquinho pra gente do que eu estou expondo aqui. A questão o Reiki, ele trabalha com energias, coisas que a gente não consegue ver, né? E a intenção mais profunda é criar a harmonia. Que uma dessas formas da gente atrapalhar o fluxo natural é alterando as coisas, é alterando inclusive a nossa energia, o jeito que o nosso corpo funciona. A gente tem o hábito de colocar dentro do corpo coisas que não eram para estar dentro do corpo, por exemplo. E isso causa alterações. E o quanto menos
o bicho, gente, interfere na vida, melhor a vida é. Essa é a grande questão. O bicho, gente, tem essa mania de achar que ele altera as coisas para melhorar. Sempre com a melhor das intenções. O propósito é fazer a vida melhor. Mas a forma como isso é feito gera consequências. E a hora que eu encaro as consequências, eu meio que me sinto perdido, porque eu não sei de onde veio aquilo. Então, uma analogia assim, voltando à história da fluidez, se você imaginar, a vida é um rio. Aí o rio nasce na nascente e ele vai escolher o caminho mais fácil e fluido para ele chegar até o mar. O objetivo do rio é chegar ao mar. E ele vai fazer isso do jeito mais fluido e fácil que ele encontrar. E no meio do caminho, ele vai ficar feliz porque vida vai surgir. O rio, se ele nasce e vai até o mar e ninguém põe a mão nele, ele sozinho vai gerar muita vida. Peixes, plantas, algas e várias coisas. Ele vai ficar um rio exuberante de vida. É isso que eu chamo um rio feliz. Aí, o ser humano, na melhor das intenções, ele fala assim: eu vou criar uma represa nesse rio aqui. E ele não percebe que dali para frente todo o resto do rio foi alterado. A água que passa pela represa, talvez ela não tenha mais o volume e a força para chegar até o mar. Talvez lá na frente esse rio não vai ter água o suficiente para sustentar a vida. Mas eu só vejo aqui na minha frente o rio e eu represo ele e é lindo, tá ótimo. O que acontece é que de tempos em tempos o bicho, gente, ele é relocado. Então imagina que no fluxo natural do rio, eu construí a minha represa e a cada poucos anos eu sou relocado para o próximo terreno, seguindo o fluxo do rio. Um belo dia eu vou chegar num terreno seco, que não vai ter o rio lá. E aí eu digo assim: poxa, como a vida foi cruel comigo, a geografia não me favoreceu, porque eu estou num terreno que não tem água. E eu não relaciono isso àquela represa que eu construí há 20, 30 anos. Porque faz muito tempo eu não relaciono uma coisa com a outra. No mais profundo, e não é só o Reiki, mas uma das funções do Reiki é a gente ajudar a desfazer essas barreiras que eu fui criando ao longo da minha vida que impedem o fluxo natural dessa energia. Então, assim, de uma forma bem reduzida, é mais ou menos genial. isso. Nossa, explicação genial. Eu até vejo a represa e o rio sequinho lá na frente. É sensacional. Você conte pra nós a sua questão da alimentação. Você adora carne? Não sai da churrascaria. Bebe na churrascaria, moleque. Eu sou muito criterioso quanto à minha alimentação. Porque no mais profundo é o seguinte: como eu vejo de onde eu estou agora, a gente nasce desse tamanho. E hoje eu sou desse tamanho. Ou seja, de uma palma de uma mão para um ser exuberante. Para um ser humano, né? E toda essa diferença, em algum momento, eu coloquei dentro do meu corpo. E a grande maioria é pela boca. Então a gente, literalmente, nós somos feitos daquilo que a gente come. Aquela história de você é o que você come, literalmente é verdade. Então quando eu penso em comida, eu estou vendo a matéria-prima que eu vou usar para construir isso aqui. Então
minha relação com a minha alimentação é essa. Eu sei como essa máquina funciona com o potencial máximo que ela tem para funcionar. E para isso, essa máquina precisa de um combustível específico. Então, se você pegar, por exemplo, o melhor carro que você consegue imaginar, vamos supor uma Ferrari, super carro e tal. E aí você chega no posto de gasolina e fala assim: eu quero que você complete o tanque com o óleo diesel mais caro que tiver, o melhor que tiver. Você provavelmente não vai conseguir sair do posto com o carro. Você tem um carro excelente e colocou dentro desse carro o melhor combustível que você podia. Mas esse não é o combustível adequado para este carro. Então, este corpo funciona melhor com certos tipos de alimento. Ele não funciona muito bem com certos tipos de alimento. E observando e prestando atenção em como isso aqui trabalha, eu fui ao longo do tempo montando a minha dieta de tal forma que tudo que eu coloco dentro do meu corpo hoje colabora para que o meu corpo seja a expressão do potencial máximo que ele pode ser. Então, assim, a questão da carne, por exemplo, eu já tenho algumas décadas que eu não como carne. Mas isso é porque este corpo funciona assim. Não necessariamente isso é uma receita que vai ser a melhor opção para todo mundo. E o pessoal fala que quem é vegetariano deve comer mais? Isso é verdade? Quantas vezes você come por dia, Fred? Eu como uma única vez por dia. E, assim, não recomendo, porque é o que todo nutricionista e médico fala para não fazer. Então, eu jejuo muito. Quando eu como uma vez por dia. E tem uma dieta alimentar que, se eu recomendar para alguém, eu vou estar sendo irresponsável. Porque eu conheço como essa máquina funciona da melhor forma possível. Mas isso é incrível, Fred. Isso é incrível. Entende? E você dorme muito? Ultimamente eu tô bem preguiçoso. Eu tô dormindo por volta de 5, 6 horas por noite, assim. Mas geralmente eu durmo menos. Geralmente 4 horas e meia. Mas você é ativo, você não é um monge, certo? Você é ativo, né? Sou ativo, faço até... Sim. Não, porque tem os monges, que eu até sei que existem, né? Tibetanos, por sinal, mas também várias outras religiões, que ficam em clausura, né? Sim. E dormem de 2 a 3 horas por dia. Fazem uma coisa semelhante com você, de se alimentar uma vez por dia, tá? Mas eles ficam praticamente 20 a 22 horas por dia em oração, em estado de meditação, né? Não é o seu caso, certo? Não. Tá. Não. Isso é importante. É. Mas a questão é essa, a questão da energia. E você, cara, você é super bem, super saudável. Sim. Você faz muito esporte, certo? Eu sou provavelmente o ser humano mais sedentário que existe no mundo hoje. Com esse teu físico. Eu acho que a atividade física é um desperdício de energia. Cara, eu também acho. Me perdoem, mas esse negócio de ficar em academia é o fim da picada. Sabe por quê? Primeiro que você não vê a natureza. Segundo que você tá dando dinheiro para alguém que você podia estar comendo uma coisa, seja qual for o melhor. Não interessa, cada um tem suas opções. Eu não sou a favor. Tenho uma vida extremamente agitada. Mas eu comungo com o Fred de que o equilíbrio está no seu interior, na sua alma. Desculpa, aí todo mundo que pensa diferente, respeita, hein? Por favor, assim como o Fred falou, não faça o que eu faço. Mas eu digo que é top. Porque, tudo bem, eu acho que alongamento, acho que certas atividades, principalmente porque se você fosse um mosquitinho e ficasse do meu lado, você ia entender. Eu não paro um minuto. Eu durmo de fato 5 a 6 horas por dia e não paro um minuto. E às vezes, muitas vezes, não é por opção igual o Fred, mas eu não como porque não dá tempo. Ah, beleza.
tá pertinho da cruz. Pode ser, mas eu vivi muito legal. Talvez com dificuldades, com muitas, assim, situações que eu gostaria que fosse melhor, mas vivi intensamente. E estou aprendendo, vivendo, de que eu quero me arrepender das coisas que eu fiz e não das coisas que eu não fiz, como muitos fazem. Então, só para ir na carona do Fred, eu também acho que gosta de academia, galera. Ainda mais para músico. A verdade é essa. Eu sempre fui, assim, por todos os grandes mestres, e modéstia à parte, tive alguns dos grandes mestres da história da música que desaconselharam total, por uma questão física. Se eu fizesse vôlei, eu podia quebrar a mão. Se eu fizesse basquete, eu podia quebrar a mão também, os dedos. Se eu jogasse futebol, não precisa nem falar. Talvez boxe, talvez. Galera, quanto mais ping-pong e pimbolim, agora golfe eu gosto. Se eu tivesse tempo também. Mas, passando o nosso grande entrevistado aqui do Fala Maestro, quem compartilha comigo disso, ótimo. E vejam só, o meu parecer, certo? E não o que deve ser feito. Porém, a minha experiência está sendo maravilhosa seguindo esses passos. Por favor, Fred, continua. Um negócio que eu acho legal, assim, que é muito importante a gente ter consciência das coisas. Então, por exemplo, falando da academia, não tem nada contra a academia, entende? Acho que quem gosta tem que ir mesmo, tem que ser feliz, entende? Se funciona... Perfeito. Vá. Mas de onde eu tô agora, o que eu vejo é o seguinte: a academia é vendida como uma fábrica de saúde. E, no meu ponto de vista, a academia é um lugar para você ficar com a aparência física bonita. Se você busca saúde, o lugar que você tem que encontrar isso é no mercado. É na hora que você escolhe... Uma feira, né? O que você vai colocar dentro do seu corpo. Uhum. Na toa que tem esses suplementos alimentares aí que vai me perdoar. Alguns grandes. Outro dia eu tava vendo o Superman, os que fez o último Superman, ele fazendo propaganda de suplemento alimentar. Ah, não! Sabe, eu sou mais Cristiano Ronaldo, que deixou a Coca-Cola de lado e colocou uma garrafinha de água, que fez a Coca-Cola perder 2 bilhões em 3 segundos, né? Eu nunca vou esquecer esse tipo de coisa. Eu acho que tô mais pra aí também. Tô te cortando pra caramba, né? Desculpa, mas é que é tão legal falar com o Fred. Parece que a gente tá, sabe, numa onda, assim, na prancha, eu vendo ele. E aí? Are you having fun? Joyful. Fred, eu tô feliz que você tá aqui com a gente. Pois eu também, tô muito contente, muito contente de estar aqui. Eu quero demais que as pessoas também sejam felizes, sabe? Eu enxerguei que o meu propósito, o meu cerne, somado aos talentos maravilhosos dessas pessoas ao meu redor aqui da Sol Maior, assim como você, Fred é apoiador do projeto Sol Maior, várias vezes traduzindo textos, vários dos nossos vídeos, ele que domina a língua inglesa com poucos no mundo, sempre gentilmente dando o suporte pra gente poder mostrar para que também o estrangeiro conheça um pouco das nossas atividades aqui, que não é uma coisa que eu faço tão convencional, mas como vem presentes, a gente às vezes quer traduzir um vídeo ou outro, ou falar sobre os propósitos nossos em textos também, em PDFs. Esse menino aqui, se você é empresário, se você enfim, tem grandes sonhos de falar bem, mas bem mesmo, o inglês, procure esse moço. Eu não sei se ele tem ainda vagas, mas é incrível, né? Mas o Fala Maestro, essa semana tá tão especial, porque assim, o convencional é o seguinte: ficou doente, vai pro médico. E o Fred, ele caminha na contramão total, tá? Gente, ele é pai, ele tem filhos, ele é professor, né? Ele é um ser que eu diria o seguinte: Fred é o ser do futuro. É vegetariano, come uma vez por dia, dorme preguiçosamente 5, 6 horas, ou 4, 5 horas, não sei, e extremamente ativo. E olha aqui, veja o Fred, ele expressa paz e alegria. Então, você que está nos ouvindo, nos assistindo, compartilhe dessa energia
E antes de eu deixar ele falar mais coisas maravilhosas, ofereço para vocês músicas maravilhosas que vão justamente alimentar um pouco da alma de vocês, composições minhas e do Gabriel Belaver, de um dos álbuns mais lindos que eu já fiz em parceria com ele, Meditation, que também está no Spotify. Simplesmente só onde vocês puderem estar. Se estiverem no carro, por favor, prestem atenção no carro, mas se vocês puderem, fechem os olhos e curtam essas melodias vindas do nosso coração, da nossa alma, para vocês.
É demais quando você tem a capacidade de aprender a ser músico e poder compor. E essas músicas com o Gabriel Belavé, que olha, é o cara. Aliás, siga o cara aqui, ó. É o nosso responsável pelos áudios do Fala Maestro, os áudios dos nossos discos. Por sinal, estamos aí prestes a lançar nosso novo disco. Eu falei pra vocês, o projeto Sol Maior comemora 20 anos e quem está ganhando é você. Vou fazer uma coisa que inimaginavelmente seria impossível qualquer outra pessoa fazer. 20 anos do projeto Sol Maior, que pra mim são quase como se fossem 100 anos de tanta dificuldade. A gente vai lançar cada mês um disco. Lançamos já em setembro The Best of Ronnie Marchak. Agora está vindo Geek Violin Volume 3. Eu não vou ficar mandando tantos spoilers assim, mas vai vir coisa muito boa por aí, tá? Fred, você... Eu tenho a sensação que se viesse um disco voador e pousasse, eles viriam para aprender com você. Porque das experiências que eu tive, das leituras que eu tive da vida, dizem que os outros seres que não vêm para cá são mais avançados que a gente, né? E talvez por isso que não seja assim tão expressiva assim, ou talvez expressiva sim, mas talvez tão notória a presença dessas pessoas. Mas com você, eu tenho a certeza absoluta que se eles viessem, eles viriam para aprender com você, como eu aprendo muito. E é demais ter essa personalidade formada e essa competência em ser um ser humano e descobrir que não é como você é ensinado a fazer, mas sim aquilo que é melhor para você. E você que é um amigo muito fiel, eu quero compartilhar aí, pelo carinho que eu tenho pela Rádio UFM, todos os acadêmicos, não só de Londrina, mas do país, do mundo, que eles conheçam você. Saibam que através de uma pessoa como você é possível você se alimentar melhor. E não só na quantidade, principalmente pela qualidade. Qual mensagem que você pode deixar para as pessoas que talvez que tenham perdido até a vontade de viver? O que você pode dizer para essas pessoas
daquilo que você já viveu e viu, eu tenho certeza que a sua vida não foi sempre um mar de rosas. Fala para essas pessoas, Fred, o que você pode dizer para elas? De onde eu tô agora, uma coisa que eu vejo, que se eu puder deixar uma mensagem, assim, é prestar atenção, porque a única coisa que existe, que é verdadeiramente capaz de limitar a sua realidade, é o seu apego ao seu ponto de vista. A questão o ponto de vista é algo muito importante. É a forma como eu vejo o universo, é como eu vejo a realidade. Então é importante. Mas eu me apegar a ele é complicado. E esse apego limita a minha experiência da realidade. Então eu digo assim, existe o universo é tudo isso. E tudo o que você já viu do universo, seja porque aconteceu na sua vida ou porque você viu na televisão, no celular, na internet, já que estamos falando do ponto de vista, tudo o que você viu pelos seus olhos. Então existe o universo e os nossos olhos a gente vê pela íris, aqueles 2 buraquinhos desse tamanho. Então, se você olhar para a realidade como se ela tivesse uma folha de papel na frente do seu rosto, com uma janelinha nela, o que você vê, e aí você vê, julga, analisa, classifica, é só o que você está vendo por aquela janelinha. E se, por exemplo, o bicho gente tem essa mania de achar que ponto de vista só pode haver um. E se só existe um, o meu é obviamente o certo. Qualquer outro é intrinsecamente errado. Então, a gente olhando através dessa janelinha na folha, aí você consegue avistar, por exemplo, um quadrado amarelo. E aí você diz assim, eu vejo um quadrado amarelo, a vida é um quadrado amarelo. E se eu disser para você, eu também vejo esse quadrado amarelo, aí nós concordamos e tá tudo bem, tá ótimo, tá lindo. Se eu digo para você assim, concordo que é um quadrado, mas é um quadrado azul, nós vamos passar a investir nosso tempo e energia, um tentando convencer o outro de que o seu ponto de vista está errado e o meu está certo. E isso não tem fim. E eu vou começar a trazer argumentos de fora para justificar que o quadrado é azul e não amarelo. E essa discussão vai acontecer até o momento que alguém vai falar assim, tá bom. E aí vai cada um para sua casa e ambos sentam nos seus tronos de verdades, colocam suas coroas de razões e dizem assim, pobre alma, eu tentei iluminá-lo com a minha sabedoria, mas aquela pessoa não foi capaz de perceber o próprio erro. Nossa. E passamos a vida assim, porque a gente compara e contrasta os pontos de vista. Então, se pedir uma mensagem para alguém que está se sentindo perdido, eu diria o seguinte, ao invés de comparar os pontos de vista, colecione pontos de vista. Porque a hora que eu entendi que o seu ponto de vista é tão válido e tão verdadeiro quanto o meu, só a hora que eu tiver esses 2 pontos de vista e os 2 verdadeiros, é que eu consigo juntar os 2 e entender que a realidade não é um quadrado de uma cor bidimensional. Eu estou vendo assim, mas o objeto que nós estamos olhando é um cartão tridimensional que tem 2 faces, uma de cada cor. E eu só consigo entender que esse cartão tridimensional é o que está atrás da minha janelinha
se os nossos dois pontos de vista tiverem exatamente a mesma validade. Senão eu jamais vou conseguir entender que o objeto que está ali tem 3 dimensões e não 2. Genial. Genial. Então é isso. Entenda que o seu ponto de vista é válido, mas ele não é necessariamente o único verdadeiro. Fred Zanetti, no programa Fala Maestro, da Rádio UFM 107.9. Você que está se ligando agora aqui, você tem a oportunidade de rever esse programa, escutá-lo novamente aos domingos às 15 horas, nossa reprise. Eu quero agradecer vocês pelo carinho, pela acolhida. Nós estamos indo para o nosso 3º mês do programa Fala Maestro. Eu estou assim tão feliz de poder fazer parte de famílias, grupos, de várias comunidades que estão agradecendo ao conteúdo que a gente tem oferecido aqui, que é diversificado. Que a gente quer realmente é ver você cada vez mais feliz, se divertindo, se emocionando. Todos os programas são muito diversificados. Quer ouvir boas músicas, quer ajudar o Projeto Sol Maior, que é mantido pelo Centro Cultural de Integração das Artes e pela Sol Maior Eventos, que são as pessoas jurídicas que mantêm esse projeto. Vem com a gente, seja criativo também, você que é empresário, os projetos de lei federal. As músicas nossas do Spotify, Rony.Marquezak, nosso canal do YouTube Geek Violin. Nós estamos com toda a paleta possível para você que quer fazer alguma coisa no mundo e talvez não saiba o que. Vem com a gente. Ajudar o próximo pode parecer um peso para muita gente, ainda mais que tem muito dinheiro. Se sente sempre naquela situação, sabe como que é, né? Tá lá o dinheirinho lá para parar de me encher o saco. Mas ele está, na verdade, deixando de aceitar um convite maravilhoso, de ter uma experiência linda, que é ajudar o próximo. E depois, você realmente ter certeza que quem foi ajudado foi você mesmo. Por isso que eu convido, venham fazer parte do Projeto Sol Maior. Nós chegamos aos momentos finais aqui do nosso programa Fala Maestro. Mais uma semana abençoada. A gente está muito feliz com tudo que está acontecendo. Passar aqui só a despedida do nosso Fred, que é uma pessoa incrível. Sigam ele. Qual é o seu endereço no YouTube, Fred? É Fred Zanetti. Zanetti com Z? Z-A-N-E-T-T-I. TTI. Ótimo. Quer ter paz? Vejam lá os programas que ele está gravando, que é muito legal. E vamos juntos fazer um mundo melhor. É o único jeito, não tem outro jeito. É unindo as pessoas do bem, com o mesmo propósito. E antes de terminar, por favor, suas considerações finais. Poxa, eu só tenho a agradecer. Muito feliz de estar aqui, muito obrigado. E, poxa, desejo que todos fiquem muito bem. Gente, eu, Gonçalo, toda a equipe técnica, nos despedimos de vocês. Até semana que vem, tem muita coisa, muita coisa chegando por aí. Muitas novidades, autoridades, artistas. A gente quer essa diversidade aqui junto com você. E participe conosco, deixe seu comentário, inscreva-se no canal, fale para um amigo, compartilhe. Enfim, obrigado pela audiência. Beijo. Tchau, tchau.